crise econômica parece ainda longe do fim e, para e passo com ela, segue a crise política. As duas deram sinais de vitalidade praticamente juntas. Em 2015, o governo Dilma enfrentou as principais dificuldades em 16 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. No mesmo ano, o PIB, que já dava sinais de fraqueza, despencou. Teve uma queda de 3,8%. Mas como e de que forma a economia influencia a política e a política influencia a economia? É o que a gente vai discutir no Agenda Econômica de hoje com o João Paulo Peixoto, que é cientista político da UNB. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. É um prazer estar aqui na TV Senado. Muito obrigado. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha em como essas duas crises, a política e a econômica, estão afetando a vida dos brasileiros. A crise afeta os poderes legislativo e executivo e ameaça o judiciário. A Operação Lava Jato provoca uma discussão sobre a necessidade de uma reforma política. Enquanto isso, o legislativo tem pela frente as reformas da Previdência, a trabalhista e uma prometida reforma tributária. A economia aguarda as mudanças nas regras do jogo e observa de longe como os agentes políticos se comportam. Mas neste início de 2017 já se contabilizam mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. O temor de muitos analistas é de que a crise política se prolongue e prejudique ainda mais a recuperação da economia. Muito bem. Professor, como é que essas duas crises, a política e a econômica, estão ligadas, se é que estão efetivamente ligadas? Em tempos de crise ou não, política e economia se influenciam mutuamente, para o bem e para o mal. Se um governo vai bem, do ponto de vista econômico, ele tende a ir bem também do ponto de vista político. Da mesma forma, ao contrário. Cria-se, num ambiente de dificuldades econômicas, cria-se um ambiente de pessimismo muito grande que, inegavelmente, se reflete no governo e se reflete na atividade política. Se nós considerarmos que a confiança, por exemplo, é um fator primordial na atividade econômica, a economia, os agentes econômicos, as transações econômicas, elas se baseiam muito na confiança. Confiança que cada um tem em si, nos outros, nos agentes econômicos, nas instituições econômicas. Uma vez essa confiança abalada por uma crise política, por uma perspectiva de que o país vá entrar num processo de conturbação grave, de instabilidade política, inegavelmente, invariavelmente afetará a atividade econômica. Professor, uma provocação. Eu cheguei a ver e não consegui localizar algumas pessoas que se arriscavam a dizer o seguinte: olha, a crise política é responsável pela queda de um determinado percentual do PIB. Isso não é uma ciência tão exata, não dá para se fazer isso, né? Não dá. Por exemplo, o que pode se dizer é o seguinte: todo o esforço, todo o propósito da política é criar estabilidade. É preciso que haja estabilidade não só na economia, que haja estabilidade social, política, institucional, jurídica, para que o país funcione bem. Então, quando essa instabilidade está ameaçada, ou quando ela é ameaçada de quebra do seu funcionamento normal, os reflexos são variados e se expandem por toda a atividade econômica, pela vida social e pela vida política. Então, o objetivo fundamental da política é garantir a estabilidade das instituições, a estabilidade do Estado, para que tudo funcione num clima de competição do ponto de vista econômico, de disputa política dentro das regras democráticas, enfim, que o país possa efetivamente, a nação possa efetivamente funcionar bem. A gente tem aí, tramitando no Congresso, já uma reforma previdenciária, uma possível reforma trabalhista, uma prometida reforma tributária.
esses são modos da política agir sobre a economia. Isso basta para que a gente saia da crise, professor? Olha, não diria que basta, mas são avanços extremamente importantes. Porque, veja bem, essas reformas, a trabalhista, a reforma previdenciária, por exemplo, para ficar nas duas, elas não pretendem nada menos nem nada mais do que já se pratica no resto do mundo, nos países desenvolvidos. Então, o que está se pretendendo com essas reformas é acertar o passo do Brasil do ponto de vista econômico, institucional, político, social, com o que existe de prática no resto do mundo e que dá certo, né? Agora, sem dúvida nenhuma que o processo de reforma, qualquer um, ele sempre traz consigo uma dose de instabilidade, porque ninguém gosta de repartir as coisas, né? Infelizmente ou felizmente, é uma tendência natural das instituições, do ser humano, né? O novo também é um ponto de insegurança muito grande, né? Então, nós tivemos no passado, por exemplo, no governo Collor, a agenda de reformas econômicas, né? De privatizações, etc., coisa que vai se repetir agora. E foi precedida e acompanhada de vários distúrbios, por exemplo, a privatização da Siderbras, né? Por quê? Porque da usina de Volta Redonda, porque estava em jogo ali não exatamente questões meramente financeiras ou técnicas. Estava em jogo ali, por exemplo, o papel do Estado. Estava em jogo ali ideologias. Um Estado mais interventor, menos interventor. A ruptura de um modelo que vinha desde a época de Vargas, né? Que é uma criação de Volta Redonda. Então, quer dizer, veja bem, há uma carga política enorme nesse processo de reformas que vai se repetir agora e que, sem dúvida, deverá criar insegurança econômica. Ou seja, essas reformas, elas mudam um pouco o paradigma da economia. Mudam, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, é preciso que elas aconteçam dentro da maior cautela possível para que não desandem, né, numa instabilidade econômica generalizada. Veja bem, hoje em Brasília, São Paulo, Salvador, nós tivemos várias manifestações de sindicatos, da sociedade civil contra a reforma previdenciária. Então, é claro que esse ambiente é um ambiente que se reflete automaticamente nos indicadores econômicos. Agora, professor, a gente falou de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Será que uma reforma política não seria tão ou mais saudável que essas três reformas para o ambiente econômico? Não sei exatamente se para o ambiente econômico. Agora, eu diria que a reforma política é extremamente importante e necessária para o melhor funcionamento do sistema político, sem dúvida nenhuma. Tem algumas questões que nós ainda temos que não podem continuar, né? Quer dizer, nós precisamos urgentemente de uma reforma do sistema eleitoral, de uma reforma do sistema partidário, não é? Quer dizer, nós temos que enfrentar essas questões. Agora, elas não têm, vamos dizer assim, necessariamente ou diretamente o impacto econômico, ao contrário da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma tributária, por exemplo. E qual a necessidade que hoje, qual o ritmo que o senhor acha que tem que ser imprimido a essas reformas dentro desse ambiente de crise política? O senhor me adiantou alguns momentos antes do início do programa que o senhor não vê essa crise política com uma gravidade muito grande, porque as instituições estão funcionando. Continuam funcionando. O próprio Senado e a Câmara continuam aprovando leis de extrema importância para o Brasil. Por exemplo, aprovaram a lei do teto de gastos públicos, aprovaram a reforma educacional, aprovaram um novo modelo de nomeação para dirigentes estatais, enfim, são projetos de lei que têm um impacto muito grande na modernização do Estado brasileiro. Mas, de alguma forma,
As dificuldades políticas que estão sendo criadas pelas investigações da Operação Lava Jato, elas podem dificultar e reduzir o ritmo de aprovação desses projetos? Podem. Sem dúvida nenhuma que pode atrapalhar o ritmo de funcionamento do Congresso, né? Mas até agora não tem acontecido, né? Porque, vamos dizer, nós podemos chegar ao ponto, né, de ter uma situação tal de descontrole, né, quer dizer, social, de descontrole econômico, que paralisa as atividades do Congresso. Mas até agora nós não tivemos. Pelo contrário, nós já tivemos situação em que o Congresso foi invadido, em que a Câmara dos Deputados foi invadida, em que o plenário da Câmara foi invadido, né, que é algo assim inaceitável, né, do ponto de vista de funcionamento das instituições, e a vida continuou, a vida legislativa continuou. Agora, estamos conversando aqui com dados de hoje, né? Quer dizer, pode ser que isso venha realmente a se agravar a um ponto de criar uma paralisia institucional. Aí seria, vamos dizer assim, o ápice da crise. Professora, a gente vai continuar falando dessa imbricação de política e de economia e principalmente de futuro, do que deve acontecer com o país agora, 2017, 2018, mas antes a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com a Agenda Econômica.